Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje é à frente do quadro Que Lê é Essa e na presença do nosso querido advogado, Dr. Luiz Augusto Durso, que vocês muito bem já conhecem. E agora, nesse ano de 2024, ele chega novamente com a gente. E hoje para falarmos de um assunto bastante importante e que pegou todo mundo de surpresa, porque muitas pessoas esperavam, outras não esperavam, mas de fato agora nós temos uma lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying. E essa lei ela foi sancionada este ano, é a Lei 14.811 de 2024. E hoje com o doutor nós vamos entender todos os aspectos dessa lei. É boa? Não é? Vai funcionar para alguma coisa? Não vai funcionar? O que muda do nosso panorama geral? O que muda no direito nós criminalizarmos o bullying e o cyberbullying? E como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa polo preta, uma calça jeans azul clara e um tênis preto. Estou sentado em uma cadeira azul. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com 2 canecas. Nosso convidado, Dr. Luiz Augusto Durso, tem cabelo curto preto, pele branca, barba, está vestindo um conjunto social azul marinho, uma camisa branca e uma gravata azul clara e um sapato social preto. Ele está sentado em uma cadeira verde. Atrás de nós, 2 mesinhas, 2 abajures e uma grande televisão, a qual ficam passando as imagens do quadro Que Lê é Essa. Nossa entrevista acontece no estúdio do canal Operação Policial. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Temos aí uma lei sancionada recentemente, que é essa lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying. Eu vou ser sincero que quando chegou essa informação para mim, aqui no canal Operação Policial foi algo positivo, porque a gente trata bastante dos casos do Discord, enfim, que envolvem aí todos os tipos de crime dentro de uma plataforma. E muitas vezes a gente se pegava, né? O que a gente faz agora? Com quem que eu falo? Como que a polícia vai lidar? Nós não temos aí nada que envolva o cyberbullying em um crime. O que a gente faz? A gente perguntava isso várias vezes. E aqui com você eu quero realmente tirar essa dúvida. O que muda para o bullying e para o cyberbullying? Nós temos uma diferença nesses dois nomes? Há algo que nós temos que trazer como ênfase nessa mudança? Isso ajuda o trabalho policial? Como que a polícia, as investigações, o próprio direito vai lidar com essa nova nomenclatura e com essa nova lei? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui. E a reflexão é importante. Primeiro que eu gostei da sua sinceridade em já demonstrar que você ficou satisfeito com a criminalização desta conduta que já acontece há muito tempo, é problemática no mundo inteiro, o bullying não é um problema só no Brasil e realmente é uma realidade dentro do cenário escolar. Principalmente quem comete bullying, na maioria dos casos, são adolescentes que acreditam que estão se envolvendo ali naquele tipo de brincadeira que na verdade não tem graça nenhuma e gera muitas vezes até o suicídio de algumas vítimas depois de um certo tempo. Então é muito sério e grave o tema. Claro que diante de temas sérios e graves, o Estado, a população, ela espera a criminalização da conduta na expectativa de que isso solucione. Então a primeira reflexão é, primeiro, é lógico que todo mundo é contra o bullying e o cyberbullying, mas a melhor decisão era a criminalização? Se a resposta é sim, qual é a melhor forma de colocar essa previsão no Código Penal? Porque nós tivemos agora a inclusão desse artigo, do 146A, que é o bullying sem pena. Então a primeira crítica que nós fizemos é com relação ao tipo. Então ele é repetitivo, ele é ruim, ele traz inclusive a previsão do bullying virtual no caput, sendo que o parágrafo único é o cyberbullying com pena de 2 a 4 anos, sendo que o bullying ficou só multa. Também muito estranho criminalizar uma conduta com a pena só de multa. E por que eu faço essas críticas? Porque mesmo na expectativa de criminalizar uma conduta, na ideia de que isso vai fazer com que ela diminua e que as pessoas sejam punidas quando necessárias na esfera penal, o Estado não pode sair tentando criminalizar tudo, sendo que se ele não aplicar de fato, isso gera uma grande sensação de impunidade. Vale dizer, a gente está colocando no papel e não tendo função social nenhuma. Então a gente precisa ter cautela antes de trazer uma conduta como criminosa para ver se funciona, para ver se tem função social e para ver se ela está adequada, porque uma previsão com pena de multa às vezes não serve para nada. Então queria fazer essa reflexão inicial para a gente começar o tema. A criminalização, ela tem 2 pontos que podem tanto ser vistos como positivo como negativo. Pontos negativos a gente já falou, eu já falei aqui, como a forma com que foi criminalizada, a celeridade, o tipo penal em si, não ter pena, tudo isso gera a expectativa de que vai servir para quê. Agora, pontos positivos, ele de fato traz um efeito pedagógico e um pouco mais de segurança para as vítimas. Tá? Vamos falar primeiro do bullying, depois do cyberbullying, que é mais gravoso. Você tendo uma conduta que está prevista agora na lei penal, a vítima
sendo um adolescente, mesmo que o autor seja também adolescente, poderia procurar a polícia. Antigamente, antes dessa lei, o indivíduo ali é vítima de um bullying, vai até a polícia e não poderia nem lavrar um BO, porque a conduta não é criminosa, não teria o que o policial, né, a polícia judiciária fazer. Agora, com a criminalização, ele deve lavrar o BO, mesmo que a vítima seja um menor de idade. Se o autor for menor, vale dizer, ele não comete crime, ele comete ato infracional, porque de acordo com o Código Penal, o autor menor de idade, ele é inimputável, mas ele tem responsabilidade pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que poderia ser observado até com a internação. Nesse caso não vai ser nunca a internação, mas vai ser uma advertência, vai ser uma medida socioeducativa, tem um efeito pedagógico. Então já temos dois efeitos importantes da criminalização, mesmo que sem pena, para quando essa conduta, esse problema ocorrer nas escolas. Vai ter a polícia intervindo nesse cenário de bullying e, segunda coisa, a eventual medida socioeducativa. Isso vai fazer com que o adolescente pense duas vezes antes de cometer o bullying. Então, pode ser vista com bons olhos. O que a gente, advogado, normalmente faz e critica é que a lei ela precisa ser mais trabalhada, ela precisa ser uma previsão mais específica. O legislador trouxe, só a título de exemplo, que a conduta ela é uma intimidação sistemática, isso seria o bullying nesse caso da lei, e ela é repetitiva, mas se ela é sistemática, presume-se já ser repetitiva. Também fala que precisa ser intencional, vale dizer, se a conduta é prevista no Código Penal, ela é dolosa, ela é intencional. Outra crítica que foi feita é que se ela não há, a lei fala, justificativa, né? Então, se o indivíduo tiver justificativa, ele pode cometer o bullying. Ela é ruim, a previsão de fato é ruim. O texto, você diz, né? O texto. Mas a criminalização, mesmo às vezes não sendo a melhor esfera para se resolver problemas humanos, a parte penal poderia ser as questões cíveis, ilícitos cíveis, etc., pode ser vista com bons olhos, principalmente quando a gente fala de cyberbullying, que a pena é bem mais elevada, né? Pode chegar a 4 anos. Você me traz muitas informações importantes e aí me surgem as dúvidas. Então quer dizer que uma pessoa que comete o bullying, ela não pode ser presa? Isso? Não há previsão no Código Penal de pena, é só multa. Então hoje o indivíduo que comete bullying não será preso até a mudança eventual da lei. E aí, se esse bullying acontece dentro de um ambiente escolar, essa denúncia tem que ser feita pela escola, a denúncia pode ser feita pela própria vítima, é aquele procedimento padrão. Vai até a delegacia, lavra um BO, pede ajuda das autoridades, como é que funciona? Com a criminalização, isso é legal, essa reflexão, com a criminalização da conduta, a escola não pode ser omissa. A escola ela precisa ser mais diligente. Então, se ela tiver a informação, a ciência que um ato infracional está sendo cometido ali no seu ambiente escolar e nada fizer, nem avisar os pais, ela pode responder por omissão. Há formas de você responder um crime por ação ou por omissão. E as escolas têm responsabilidade, elas têm a guarda, mesmo que momentânea, daqueles adolescentes, daquelas crianças, durante o horário escolar. Vale dizer, se há uma conduta criminosa ocorrendo ali, que seja o bullying ou cyberbullying, eles têm obrigação de informar os pais e, eventualmente, até a polícia. Isso é bom, porque traz mais poder até para os pais cobrarem medidas da escola. Eu tive a oportunidade de palestrar em escolas, porque a gente precisa primeiro lidar com essa criminalização com algumas reflexões. Primeiro, o tema não é tabu. O tema não pode ser tabu. Nós temos que tratar esse tema nas escolas, porque o bullying existe. Ninguém vai estimular o bullying, porque ele já existe desde sempre, desde a nossa época. Sim. A diferença é que hoje ele é mais observado e mais gravoso, porque também ele saiu do ambiente escolar e hoje toma proporções muito grandes com a internet. Então o bullying ele foi piorado, agravado e a consequência na vida da vítima é enorme, é muito gravosa. Então, com a criminalização também surgiu essa responsabilidade maior das escolas, que é importante, e aí o pai pode inclusive ligar o 90, pedir para que se venha a polícia militar, para que se tenha o deslocamento até uma delegacia. Então as reações mudam com a criminalização da conduta, mesmo não levando à cadeia. Antes da gente pular para o cyberbullying, ainda tenho algumas perguntas sobre o bullying, porque eu quero traçar aqui uma prática, tá? Aconteceu um bullying, por exemplo, numa escola, a vítima ligou para o 90, ou a própria escola ligou para um 90, tá? A polícia foi até esse local e essa pessoa que cometeu o bullying, o autor dos fatos, ele é encaminhado até a delegacia, ele fica com a ficha suja. Como é que funciona isso agora? Porque nós temos, de fato, essa mudança que torna o bullying um crime.
Isso. Certo? A polícia militar, quando acionada, se ela teve ciência que o ato criminoso ali está ocorrendo, está em flagrante delito, ela tem obrigação de prender o autor. Se no caso é menor, de pelo menos apreender o autor. E aí teria que sim levá-lo até a delegacia para prestar esclarecimento com a presença, eventualmente, da vítima. Lembrando que pela situação, condição de menor, o ideal seria primeiro esperar os responsáveis e levar todo mundo junto para a delegacia. Essa seria a conduta ideal esperada. Então, é possível que isso aconteça agora. Lógico que ninguém quer que pais saiam ligando para o 190 e trazendo a polícia para falar, seu filho cometeu bullying contra o meu, etc. O ideal é muito mais eficiente e inteligente você, diante da situação e da ciência que seu filho poderia ser vítima desse crime agora, coletar essas provas, pedir para que seu filho grave, tenha o mínimo de elementos para aí sim procurar, às vezes você individualmente com seu filho, com a sua filha, a polícia antes de fazer toda essa cena, porque o ideal seria que se acontecesse isso se fosse de fato no momento ali de flagrante, etc. Sim. Se não é o caso, não tem por que ser assim, mas sim, o ideal seria que todos fossem levados à delegacia. Porque eu estou imaginando aqui o sistema da polícia saturado de ligações, porque se, né, vamos ser sinceros, hoje nós temos bullying nas escolas todos os dias. É isso aí. Né? Todos os dias. Por isso que é a questão, a esfera penal não é a melhor forma de se resolver isso. A melhor forma é com prevenção, com educação, e aí em casos mais graves, ou em casos que realmente está acontecendo bullying, e não há como se lidar com aquilo, que você utilize ações mais gravosas. Então a escola também tem a condição de suspender, até expulsar alunos, antes de você levar eventualmente para a esfera criminal. Exato, essa é a minha outra pergunta. Se de fato a escola pode, quando receber uma reclamação de uma vítima por conta de bullying, pode ali acalmar os ânimos, entender o que estava acontecendo, levantar ali todas as provas e sim, suspender, demitir talvez um funcionário, mandar embora um aluno, pode fazer isso antes de levar o caso para a polícia, certo? Poderia fazer dessa forma, que seria o ideal, né? A última, inclusive nas relações humanas, né, nem todas, a última opção deve ser a justiça. Primeiro você tem que ver se há uma medida de composição, uma medida extrajudicial antes de você levar para a esfera penal. Por isso, não à toa, existem os crimes privados, para ver se as partes se resolvem antes daquilo se tornar de fato um processo criminal. A mesma coisa no bullying. Claro que é uma conduta diferente e que se tiver o crime, a polícia tem que apurar, mas não necessariamente seja a solução imediata. Então, todo caso tem que ser levado à polícia e só assim vai resolver, porque essas crianças estão cometendo bullying. Não, a gente tem que pensar também na responsabilidade dos pais e das escolas, claro. Porque aquele autor que é menor, ele está em formação. Ele está em formação ética, formação moral, em formação social, psicológica, etc. Diante dessa situação, presume-se que ele faz muitas vezes esses atos criminosos pela inocência e não por maldade. O indivíduo está cometendo bullying Sim. por uma inocência e por ser no mundo dele natural aquela brincadeira, e talvez isso é possível ser corrigido. E o autor e vítima se tornem amigos, por exemplo, no futuro. Então, diante disso, eu acho que a expectativa em casos gravosos, nós temos a opção da lei penal, mas em todos os casos nós precisamos das medidas extrapenais para resolver uma conduta que é gravosa para a sociedade como um todo. Certo. E aí, doutor, a gente agora vai para o cyberbullying, que é a primeira vez que a gente tem uma legislação específica que trata desse tema, certo? Ela chega com qual intuito? Qual é o benefício da gente ter agora o cyberbullying criminalizado e ter uma legislação específica que cuida desse tema? Bom, além dos mesmos efeitos pedagógicos do bullying, a previsão criminal traz uma situação importante de remoção de conteúdo. Então, o cyberbullying, que presume ser na internet, nas redes sociais, etc., com a criminalização, você conseguiria uma decisão judicial daquela vítima, né, provocada pela vítima, de uma remoção de conteúdo. Isso é ótimo. Então, vamos supor que alguém faz um vídeo e esse vídeo é viralizado ali na escola, de um momento constrangedor de um aluno, e esse vídeo está postado em uma rede social. Com a criminalização, é mais fácil essa remoção. Isso é bom. Então, a gente tem, primeiro, a reação mais célere, mais imediata, o efeito pedagógico e a punição, com uma pena bastante gravosa, 2 a 4 anos de reclusão. Então, a criminalização do cyberbullying, para mim, foi mais acertada, porque trouxe, de fato, uma pena elevada, mas adequada, porque é muito gravoso o bullying na internet, né? O bullying
pelo Discord e etc. Porque ele pode se configurar em crimes mais graves. Exato. Como assédio sexual, importunação sexual. Matança de animais. Exato. Violência, extorsão e etc. Mas se ele é uma brincadeira sem graça, que está prejudicando profundamente aquela vítima, a pena pode ser aplicada de maneira gravosa como uma resposta realmente daquilo que se espera. Uma dúvida é, essa previsão para o cyberbullying não poderia ter sido um adicional na lei que já tratava do bullying? Teve-se que obrigatoriamente e essencialmente criar uma nova lei? Nós tínhamos uma lei de 2015 que era a lei de combate ao bullying, mas ela não trouxe nenhuma previsão penal, ela não trouxe nenhuma alteração e nenhuma lei penal. Então, para você incluir, você aumentar, você criar um crime, você precisa de uma lei federal sendo aprovada. Então a gente só tinha uma opção, para mudar o Código Penal, de uma nova lei, desde 2015, para se alterar e trazer essa situação do cyberbullying. Então, penso que do ponto de vista legislativo foi a medida mais certa. Agora, do ponto de vista técnico, jurídico, se o texto é o melhor do mundo, de fato não é. É importante salientar que a gente está dividindo aqui o tema bullying e cyberbullying, mas os dois estão embutidos na Lei 14.811, certo? Sim, os dois foram incluídos por esta lei e eles foram, inclusive, previstos no mesmo artigo, 146A. A diferença é que um está no caput e o outro é o parágrafo único, que é o cyberbullying. Certo. Doutor, quando a gente pega essa pena que você nos traz, né, de 2 a 4 anos de reclusão, ou seja, com essa restrição da liberdade, que é a pena de prisão, certo? Quando a gente compara com a lei do stalking, que foi uma lei que quando chegou também pegou todo mundo de surpresa, como um benefício, porque a gente sabe que muitas pessoas sofrem com essa perseguição online, com essa perseguição virtual. Quando a gente faz esse comparativo em relação à pena, quanto que está o stalking para cyberbullying? O crime de perseguição está no 147A e a pena é de 6 meses a 2 anos. Nossa. O crime de cyberbullying é de 2 a 4 anos. Então, ele na pena máxima, o cyberbullying é o dobro. Hoje é menos gravoso você perseguir alguém e trazendo todo aquele abalo psicológico do que você cometer o bullying. Que são condutas muito próximas, eu diria, inclusive, né? A perseguição e o bullying me parecem próximos, mas a perseguição muitas vezes é cometida por adultos e o bullying por crianças ou adolescentes. Então, também essa falta de proporcionalidade das penas é um problema no Brasil, né? A gente, quando criminaliza uma conduta, a gente traz penas mais gravosas para a ação cometida na internet, não à toa. Por exemplo, a gente está falando de uma pena de 4 anos para bullying. As penas dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, a pena máxima está na calúnia, que é 2 anos a pena máxima. A difamação tem pena máxima de 1 ano. A injúria, a pena máxima de 6 meses. Você vê como tem uma diferença enorme entre o bullying hoje e os crimes contra a honra, que são também gravosos. E aí, para trazer alguma compensação, o legislador triplicou as penas dos crimes contra a honra nas redes sociais. Então a gente está sempre aumentando pena para quando a conduta é na internet. Isso tem uma razão, de fato, porque ela atinge mais a coletividade, ela ofende mais a honra, ela prejudica mais a vida da vítima. E a mesma coisa o legislador fez aí no cyberbullying, mas a pena realmente é mais elevada. Hoje é mais gravoso você cometer o bullying do que você dar um tapa na cara de alguém, porque a lesão corporal leve, a pena seria bem menos elevada do que 4 anos de pena máxima do bullying. E aí, cyberbullying. E aí me surge uma dúvida, né? Pratica-se o ato infracional ou o crime nas redes sociais, nas plataformas. Como que essa vítima se respalda para, de fato, chamar a polícia ou lavrar um BO, que isso de um inquérito se torne uma investigação e vire um processo, tem que tirar print, tem que fazer a filmagem. Como que a vítima... É até estranho falar isso, né? Como que a vítima se ampara porque ela já é vítima, mas como que ela pode se preparar para, de fato, mostrar que ela é vítima de um cyberbullying? É interessante. Eu me recordo uma entrevista que eu dei no meio da pandemia, que era uma denúncia de um professor que estaria cometendo crime contra os alunos e os pais estavam revoltados levando o caso para as redes sociais. E eu alertei os pais que aquelas postagens deviam ser feitas com muita cautela, porque se esse professor ao final fosse absolvido, ele poderia processar pai por pai. Então, toda vez em que alguém é vítima, realmente, você tem toda a razão na sua fala, mesmo parecendo estranho, mas é uma segurança obrigatória você ter respaldo probatório daquilo que você alega. Porque se você não conseguiu provar, inclusive, se você levar isso para a autoridade policial, você pode responder por denunciação caluniosa.
caluniosa. Exato. E se você levar isso a público e não gerar uma investigação, você pode responder por calúnia. Vale dizer, o Estado pune aquele que leva um crime sabendo ser falso. Só que se você sabe que é verdadeiro e não conseguiu provar, você pode responder como se falso fosse. Nossa, meu Deus. Então, a vítima precisa ter respaldo probatório. E aí, a internet, ela pode parecer, de um ponto de vista ingrato, porque essa prova ela é muito, ela pode ser apagada, ela é muito delicada, etc., mas a própria tecnologia está apresentando soluções para a preservação de conteúdo. Então, por exemplo, tem algumas empresas que já estão fazendo certificação de print screen. Então, você não só traz a captura de tela, print screen, mas você traz aquilo certificado. A mesma coisa quando você filma algum tipo de ação na internet, ou algum texto que você ali quer preservar. Ele também certifica e também salva o código hash, trazendo com que não houve alteração nenhuma desde a sua preservação. Exatamente o que acontecia há muito tempo, que a gente já fazia, com a preservação por ata notarial em cartório, que também ainda é uma forma muito usável, mas bastante custosa, bem mais barata usar pela certificação de print. Então, tem formas de você certificar conteúdos que você preservou na internet que não seja só a print screen. E por que não só a print screen? Porque diante da grande quantidade de fake news, da grande quantidade de conteúdos falsos, principalmente agora produzidos por inteligências artificiais, você precisa ter uma prova mais robusta, porque senão amanhã alguém diz que sua prova é falsa e consegue comprovar que ela, se não falsa é, ela pode ser adulterada de maneira muito simplificada e você não garante a segurança da prova. Sim. Por isso que a tecnologia pode servir. Então hoje a vítima ela deve ter o apoio de eventualmente um especialista ou de alguém que entenda, pode ser os pais, etc., para preservar todas essas provas e levar à autoridade policial. Algumas vítimas não vão ter esse conhecimento. E aí a gente espera que a própria autoridade policial dê essa orientação. Fala, olha, você está trazendo aqui, a gente vai lavrar o boletim de ocorrência, mas tenha respaldo de documento probatório para que você possa amanhã sustentar o seu papel de vítima como né? A sua figura de vítima. Muitas vezes essa figura policial, pelo que você me traz, vai ter um papel da escola, vai ter um papel dos pais, também não vai ser só a entidade ou a organização que vai simplesmente penalizar o ato, não, mas que também vai educar as pessoas, ou seja, a polícia também tem que estar preparada para receber esse tipo de ocorrência e não simplesmente ir lá, lavrar o BO, jogar e esperar que isso vire um processo, que vire uma investigação. Né? Até porque nós estamos num país em que a polícia judiciária está acostumada a receber flagrantes gravíssimos. Exato. Inclusive eu já ouvi muitas vezes em frequentar delegacias dizer, doutor, mas seu caso é tão simples, a gente está acostumado a fazer flagrante de tráfico de drogas aqui, etc. Mas pouco importa, crime é crime. Agora, este novo crime de bullying e cyberbullying, ele depende sim de mais sensibilidade, como depende, por exemplo, um crime previsto na Lei Maria da Penha, que nós temos delegacias próprias da mulher, como outras varas especializadas. Nós precisamos especializar também o atendimento, o acolhimento, na verdade, é o termo utilizado, acolhimento às vítimas, que nesses casos serão adolescentes, serão crianças, então o acolhimento à vítima também deve ser especial. E se não for especial, tem que ser minimamente humanizado para orientar essas vítimas como elas precisam estar prontas a enfrentar o que ela está levando. Até, possivelmente, para orientar os pais para que possam informar na escola que houve a lavratura no boletim de ocorrência, que a escola precisa se envolver nessa investigação, porque se o ato está sendo cometido ali como um bullying, né, não sendo cyberbullying, a escola tem sua responsabilidade também para interagir nesse cenário e também diminuir o problema do bullying. E aí há pouco você me trouxe uma frase muito importante, né, que com essa nova tipificação aí do cyberbullying, a pena é de 2 a 4 anos, é gravosa, principalmente porque acontece nos ambientes virtuais, redes sociais, plataformas, sites e assim por diante. Você acredita que essa lei do cyberbullying é só um primeiro passo, é o primeiro empurrão do direito, da legislação, para a gente começar a tipificar esses crimes que acontecem nos ambientes virtuais? Porque, na minha opinião, isso tende a acontecer cada vez mais. Na verdade, não seria o primeiro passo, porque já existem algumas previsões que foram nesse sentido. A gente já falou o próprio stalking, né? Uhum. O stalking foi em razão de uma perseguição virtual. Né? Mesmo não sendo uma previsão específica para isso, ela inclui essa ação. A mesma coisa o crime de invasão do dispositivo informático, a mesma coisa o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil observa, né, esse novo mundo digital e os novos problemas, inclusive
os limbos, né? Recentemente nós tivemos o caso em que um casal foi num hotel e tinha uma câmera ali Na tomada, né? na tomada filmando sua intimidade e a previsão é ruim, né? O crime de 216B é o crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Mas olha que interessante, no Brasil só é possível punir o autor se ele conseguir registrar uma intimidade sexual ou pornográfica. Então quer dizer que se ele gravar um quarto de hotel e ninguém ficar pelado, nu, ou não conseguir gravar um ambiente sexual ou de ato libidinoso, nenhum crime ele cometeu. Ah, sim. Então ele pode ver tudo o que eu faço, Isso. a menos que eu tenha um ato sexual com a minha esposa. Exato. Se você não ficar nu ou não tiver o ato sexual, ele não cometeu o crime de registro não autorizado da intimidade sexual. Acabamos com esse problema, que é mais um crime que viralizou, né, mais uma conduta que viralizou, nós acabamos de ver uma necessidade de criminalizar nova conduta, que seria você registrar não só a intimidade sexual, mas a intimidade como um todo. Exato. Você colocar câmeras ocultas em ambientes privados Exato. já deveria ser crime. E isso, com certeza, em breve será adaptado à lei. Então, o mundo da tecnologia em si gera esses desafios. Eu dei mais um exemplo de um caso recente, para que a gente faça essas reflexões. Mas a gente tem que ter cautela, Léo. Primeiro, da forma que a gente vai criminalizar, do texto legal, não tem que ser para desejo social, tem que ser para punir e diminuir fatos importantes para a sociedade e principalmente a pena dessa nova conduta, para ser proporcional, porque daqui a pouco vai ser pior você cometer um ato na internet do que você matar alguém. Não pode. Você tem que ter a proporcionalidade da conduta mais gravosa com penas mais elevadas do que condutas menos gravosas. Com certeza. E eu vi esse fato da tomada também, da câmera escondida ali, né, que inclusive eles conseguem tirar, desparafusar a tomada e tem realmente essa câmera. E aí me fica a pergunta, o que caracteriza o cyberbullying? É um xingamento online? É um texto que xinga você, xinga sua mãe, xinga seu pai? Como que a gente caracteriza o cyberbullying? Eu acho que essa é a pergunta mais importante aqui da nossa entrevista, para a gente entender até que ponto eu posso falar assim, eu fui vítima de cyberbullying. Então eu vou me ater ao texto legal, se me permite a leitura. Por favor. Por quê? Porque o bullying, ele define, o bullying com o cyberbullying, ele define esta conduta na internet. Então Certo. a melhor forma é a gente definir o que o bullying foi previsto na lei. Então está exatamente no artigo 146A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, que foi a crítica que nós fizemos, Sim. sem motivo evidente, que foi outra crítica que eu fiz. Então, se tiver motivo, ele poderia cometer bullying, não faz muito sentido, mas está aqui na lei, por meio de atos de intimidação, de humilhação, ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Isso é bullying. Com pena de multa. E o cyberbullying se a conduta, que eu acabei de ler, essa conduta acima, Sim. é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real, que seriam as lives. Pena de reclusão de 2 a 4 anos. Então, esta é a conduta do bullying cometida nas redes sociais, com a pena mais elevada por se tornar o cyberbullying. Tá, aí entra mais uma pergunta minha, né? Porque nós temos aí o crime de injúria, difamação, calúnia, ameaça. Como distinguir, por exemplo, um xingamento, uma ofensa online, de um crime de injúria e difamação para um crime de cyberbullying? É bastante nítida a diferença, porque o cyberbullying, como é prevista a conduta do bullying, ela é sistemática, ela tem uma intenção muito clara de prejudicar com aquela ação reiterada toda a parte psicológica daquela vítima. Ela de fato busca o que todo mundo conhece como bullying, um enquadramento legal, muito diferente do crime contra a honra, que é uma ação muitas vezes única, que tem a ideia de uma ofensa à sua honra, uma imputação que desabone a sua conduta perante terceiros, o que é previsto, por exemplo, no crime de difamação, né? Você criar alguma situação que causa esse constrangimento à sua honra. Muito diferente do bullying, que é esse tipo de intimidação sistemática, diferente também do crime de perseguição. Então, são condutas que às vezes são próximas, mas se você se ater à conduta em si, você consegue um enquadramento perfeito. E no cyberbullying, quando o autor também for menor de idade, continuar sendo tratado pelo ECA. Exatamente, e aí nesses casos você precisa verificar se haveria a possibilidade da internação, a depender de cada adolescente autor.
mas é exatamente a mesma situação, ato infracional, mas aí com penas previstas para a aplicação do ECA. Podemos dizer que de acordo com o tipo de cyberbullying praticado, vai levar em consideração ali a gravidade da situação para ver se está ali propenso a uma internação. É como se fosse um crime gravoso, por exemplo, um homicídio cometido por um menor de idade, ele também vai passar ali por todos os lados, enfim, para ver se é passível de ir para uma internação ou se de fato vai passar por medidas socioeducativas, etc. A internação também é uma medida socioeducativa, ele vai verificar a gravidade e se está naquele rol já da previsão da possibilidade da internação, para que se tenha eventualmente a internação. Mas o que o juiz vai fazer, da vara da infância e da juventude, é analisar se aquela conduta, aquele ato infracional, qual seria a melhor resposta dentro dos modelos previstos no ECA, mas que seriam mais gravosos do que a advertência, sim. Tá, e puxando uma coisa que nós vimos bastante aqui, inclusive você está a par disso, que são os crimes no Discord, né? Nós temos aí os crimes que incitam outras pessoas a cometerem automutilação, a matarem animais. Isso se enquadra no cyberbullying? Se enquadraria ou essa é uma tipificação diferente dessa que estamos falando aqui? Essa é uma tipificação diferente e também ocorreu graças a uma mobilização social em razão de um fato que se tornou muito popular. Eu me recordo porque eu participei ativamente dessa alteração legislativa, porque aconteceu de viralizar um absurdo chamado Baleia Azul, que era um jogo, modelo de jogo, em que administradores nessas redes sociais determinavam desafios para vítimas, que normalmente eram jovens, para que se cumprisse tarefas, e as tarefas se tornariam cada vez mais violentas. A última tarefa era o suicídio, mas as outras 49 tarefas, antes das 50, eram muitas de automutilação. E quando o jogo Baleia Azul ficou popular, eu escrevi um artigo sobre isso, inclusive foi o artigo mais lido aí sobre o tema na internet, e eu trazia a situação de que não era crime no Brasil o induzimento à automutilação, só o induzimento ao suicídio. Então, se aquela vítima, jogando esse jogo, e um maior de idade, administrador, que se passava como o gestor do jogo, mandasse aquela pessoa cortar o braço e desenhar uma baleia, e ela fazia, cometendo essa automutilação, podendo ter 8 anos e sendo de fato estimulada a praticar essa automutilação, o autor não cometia crime nenhum. Ele só poderia cometer o crime se aquela pessoa tentasse ou cometesse o suicídio em si. E aí, diante disso, eu escrevi muito sobre isso, praticamente acho que eu fui o que mais fui a Brasília em audiência pública sobre o tema, e o Código Penal foi alterado graças a essas iniciativas, claro, aderidas sem dúvida nenhuma a deputados federais que verificaram essa necessidade desde 2017, com a alteração do artigo 122, que é o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, que agora ele prevê o induzimento, instigação, autolesão corporal, e também a previsão de que se aquela pessoa que se cometer o suicídio for menor de 12 a 14 anos, o crime é homicídio e não induzimento ao suicídio. Então são previsões que a gente também conseguiu graças a essas condutas praticadas em que alguém estimula a autolesão corporal, etc. Em momentos específicos, a gente pode ter essa lei do induzimento à automutilação, ao suicídio ou mesmo crime de homicídio ligado ao cyberbullying? O cyberbullying Sim. pode estar ligado também a outras leis? O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, trazendo Discord, porque é o que a gente está vendo muito na prática, né? A gente está por dentro das investigações. Quando a gente vê, por exemplo, num vídeo, um rapaz xingando uma menina reiteradamente, várias vezes, em dias diferentes, em vídeos diferentes, xingando todos os nomes possíveis e imagináveis, e mesmo assim induzindo ela a matar o seu animal de estimação, a cortar o seu braço, a cortar o seu peito, a cortar o seu pescoço. A gente pode ter essas duas leis atuando juntas? É muito interessante. A previsão nova é importante, porque ela consegue alcançar essas condutas iniciais. Mas se o indivíduo for além, como no seu exemplo, ele poderá responder pelo crime mais gravoso. Então, em alguns casos, você pode ter o concurso, que seria a soma das penas por condutas divergentes. No seu caso, como seria uma conduta praticamente única, em que ele vai cada vez piorando esse tipo de humilhação, digamos assim, seria mais comum ele responder pela conduta mais gravosa. Então ele responderia pelo novo 122 ao invés do bullying, por exemplo, que a pena eventualmente seria mais grave. Então, ele vai piorando a situação dele porque ele sai do bullying, ele não comete mais bullying, ele está cometendo agora
crimes mais gravosos. E aí a pena, sem dúvida nenhuma, é mais grave. Até chegar, por exemplo, à extorsão, que a pena é de 10 anos de prisão. Sim. Então, você percebe que o bullying, ele atinge uma parte dessa situação que está ocorrendo no Discord, por exemplo, que seria aqueles que começaram esses grupos, mas desistiram quando viram que se tornou mais violento ou mais tóxico. Mas isso não significa que eles não serão punidos. Agora, aqueles que continuam e vão piorando a sua situação, pode acontecer deles responderem pelas duas condutas, a depender de como se deu, o lapso temporal e etc, nexo de causalidade. Mas em tese, né, na maioria dos casos, o crime mais gravoso vai absorver o crime menos gravoso, pensando que o dolo dele, na verdade, já era o crime fim. Certo. E falando nos 2 a 4 anos de reclusão, essa prisão é em regime fechado, doutor? Aí vai depender muito das características do agente, vai depender se ele é réu primário, etc., e se ele não é menor, né? Se ele for maior de idade. Como normalmente a conduta é praticada por menor, isso dificilmente tem que ser analisado. Mas a regra geral, se ele for réu primário, tiver bons antecedentes, 2 a 4 anos ele deve cumprir em regime aberto até. Dificilmente isso vai para o regime fechado, mas pode acontecer de aplicação do semiaberto em alguns casos. Certo. A gente tem alguns agravantes na nova lei do cyberbullying, que é se reunir mais de 3 pessoas praticando atos, se tiver emprego de arma de fogo para praticar também o cyberbullying, se torna um agravante, inclusive, esse autor ele pode responder em regime fechado, certo? Na verdade, além da previsão do bullying, do cyberbullying, esta lei, que incluiu o artigo 146A, ele alterou algumas condutas relacionadas a atos praticados contra adolescentes, inclusive previstas no ECA, trazendo a possibilidade desse regime fechado, ser enquadrado como crime hediondo, mas a academia jurídica tem criticado bastante algumas situações que ainda acreditamos, e aí não que eu defenda que tenha uma aplicação menos gravosa, mas o legislador não pode ultrapassar limites constitucionais. E aí muitos têm feito críticas de que essa previsão seria inconstitucional do início imediato da prisão em regime fechado. Eu vi essas críticas, acompanhei e, por certo ponto, acredito que tem razão. Então, quando isso for analisado pelo Supremo, talvez isso seja até considerado inconstitucional. Você acredita que essa nova lei, a 14.811, é de fato uma evolução no Código Penal brasileiro quando o assunto é diminuir o ambiente violento e tóxico das redes sociais? Das redes sociais eu quero dizer todo o ambiente digital virtual. Sim, eu acho que a intenção, se a gente pensar na intenção do legislador, a ideia principal, né, acho que não acredito ser um retrocesso. Se não é um retrocesso, é um progresso. Agora, a gente precisa progredir com leis boas, até para isso dar segurança jurídica para a gente conseguir punir adequadamente quem precisa ser punido. Então, foi um passo a mais, mas talvez não o melhor passo. Mas foi um passo sim, acho que isso pode ser aí sim o primeiro passo da gente lidar melhor com o tema bullying no Brasil, porque quando a lei de 2015, que era a lei de combate ao bullying, trouxe a previsão do que seria o bullying, essa intimidação sistemática já está prevista lá, inclusive a previsão da lei anti-bullying é melhor do que esta da criminalização. Desde 2015 não houve grande iniciativa de combate, etc. Talvez agora com a criminalização possa haver. Então, eu acho que vale a pena acompanhar para ver se isso dá certo, mas a lição que fica podemos criminalizar, podemos utilizar o direito penal para trazer condutas gravosas, mas com certa qualidade. Eu acho que a gente cobra do legislativo essa qualidade melhor, com uma assessoria jurídica, claro, melhor do que em alguns casos a gente observa. Maravilha. Doutor Luiz, mais alguma coisa que você quer colocar aqui na nossa entrevista que ainda não falamos? Eu acho que o principal de todo o nosso papo é que, seja qual for a conduta, né, principalmente essas que interferem na vida de adolescentes, nós precisamos ver a melhor forma de diminuí-las. E hoje a previsão ela é positiva, a gente conclui claro. Assim, talvez, mas que os pais precisam ainda acompanhar o que seus filhos estão fazendo. A melhor forma de você... Porque combater o bullying, ele depende de identificar que seu filho é vítima, né? Começa por aí. Eu sou pai... Ou que seu filho é autor também, né? Ou que seu filho é autor, porque, exato, muitas vezes você fala, não, meu filho nunca faria isso, mas às vezes ele está fazendo por influência de terceiros, às vezes ele também é uma vítima da má influência. Então, a única forma de lidar com tudo isso, até afastando para que seu filho não seja um autor de bullying, ainda mais agora que é crime, então mais responsabilidade para os pais, é essa atuação próxima. Muitas vezes a gente percebe que a internet, aí falando um pouco da minha área, ela é escape, né? Ela é
uma solução para que os pais tenham tranquilidade. Meu filho está em casa, está dentro do quarto, está seguro, pronto. Para mim, aqui está a minha responsabilidade, eu sou um bom pai, ou sou uma boa mãe. Mas a gente percebe, principalmente com os casos do Discord, sim, que isso não se resume, até porque quando se investigou e encontrou os autores lá, de condutas horríveis no Discord, a maioria também são adolescentes. Exato. Né? Então, a gente precisa descobrir o que está acontecendo. E uma das formas é, de fato, estar próximo, consumir o que está sendo consumido, ou até instalar controles parentais, né, aplicativos, claro, de monitoramento. Claro. Porque você monitorar o próprio filho é direito. Exato. Muitas vezes é dever. Então, muitas vezes é dever. Então, a lição que fica é que o tema é bom, é importante, mas também a gente não pode esquecer do nosso papel social e em família. É importante salientar esses pais que hoje não tem mais aquilo, né, de que o crime só acontece fora de casa. Muitas vezes, esse adolescente, esse jovem está praticando o crime só com isso daqui. Né? Ele pode estar no banheiro, ele pode estar no quarto, ele pode estar na cozinha, ele só precisa disso aqui, né, entrada ilimitada aqui nos aplicativos, para ele se tornar uma vítima ou um autor. Gente, hoje eu conversei com o Dr. Luiz Augusto Durso, advogado especializado aí no meio digital, e ele vai trazer com certeza para a gente alguns casos referentes ao cyberbullying. Então, no futuro próximo, vocês vão ver ele aqui de novo no nosso canal. Se nós tivermos atualizações em relação a essa lei ou alguma adição nessa lei, nós também vamos trazer aqui para vocês, tá? Hoje nós falamos sobre a criminalização do bullying e do cyberbullying. Agora tem uma lei que foi sancionada no meio de janeiro deste ano, que é a Lei 14.811 de 2024. É importante ressaltar que essa lei surgiu de um PL de 2021, que é o PL 4224 daquele ano, e aí depois de quase 3 anos a gente tem essa lei sancionada. Mas o que fica aqui da nossa entrevista é que não é só porque é crime que a gente não tem que fazer, na verdade, a gente tem que pensar realmente no outro. Então, nós aqui como jornalistas, as escolas, a polícia, os profissionais do direito, vocês pais, vocês mães, todos nós temos que agir em conjunto para que esse tipo de crime, que hoje nós podemos falar assim, não aconteça, né? Porque a escola é para ser um ambiente seguro, a polícia está sempre tentando levar a segurança, mas não é no colo dela que tudo vai se resolver. Vou ligar para a polícia e resolve. Não, a polícia está lidando com um monte de outras coisas. A polícia está de coisa até aqui, ainda agora tem que tratar desse tipo de situação. O que, na minha opinião, assim como do doutor, é positivo. A gente tem aí pelo menos um pequeno avanço para a gente conseguir penalizar de fato e punir as pessoas que cometem esse tipo de crime, porque muitos desses crimes virtuais, eles não são crimes básicos. A gente tem aqui grande noção que são crimes bizarros, que infelizmente acabam com a vida dos adolescentes, dos jovens e dos familiares desses adolescentes e jovens que sofrem aí, né, com a dor de tudo isso que vem acontecendo. Mas estamos aqui para trazer todas as informações para vocês, certo? Muito obrigado pela participação de todos. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como as redes sociais do Dr. Luiz. O que vocês precisarem, conversem com ele. O cara é bom demais, entende do assunto, está aí à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um Que Lei é Essa. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.